Olá pessoal, hoje estarei falando com vocês sobre reabilitação de animais silvestres. E a primeira pergunta é: o que é reabilitação e quando ela se faz necessária? A reabilitação de animais silvestres ocorre logo após o período de procedimentos clínicos e cirúrgicos no animal, seja por motivos físicos, então por um trauma, um atropelamento, infeccioso ou metabólico. Então o animal ele se recupera, ele vai ficar por esse tempo internado, né, no setor de internamento do local, e aí depois ele vai para um ambiente o mais próximo possível do seu habitat natural. Então uma ave ou uma espécie que ela é arborícola, terão galhos, ou uma espécie que é terrícola, terão folhas no chão. Todos esses critérios estão dentro da reabilitação. Esses critérios são baseados na espécie do animal, nos seus hábitos alimentares, nos seus hábitos de caça, no seu habitat natural. E ela é necessária principalmente quando visa a soltura do animal. Então, quando quer que aquele animal volte a apresentar o seu instinto natural de caça, de procura de alimento, para ele se preparar também para o voo, voos maiores, seria isso. A segunda pergunta é: quais os critérios para a reintegração de animais silvestres em seu habitat? A principal delas, as duas principais ao meu ver, é se ele consegue se alimentar sozinho, se ele consegue ter o instinto de busca por alimento ou a caça de presas, por exemplo, e se ele tem condições de perder aquele imprint que foi realizado, o imprint com o ser humano, de não buscar auxílio ou não entender que o ser humano é sua fonte de alimento e de abrigo. Essas para mim são as duas principais. Mas a gente tem que pensar também em outros critérios que são bem importantes relacionados a cada espécie, que são aqueles animais que andam em bando ou que são migratórios. Por exemplo, um animal, um primata, que geralmente vive em bando, será que aquele bando, naquele local onde será solto, vai receber esse animal? Se não receber, terão outros bandos naquela região? Tem outros animais que estão em reabilitação que poderiam formar um bando e assim serem soltos? E com relação aos animais migratórios, a gente tem que pensar sempre no processo, nos meses em que ocorre a migração. Então a soltura ela sempre vai ser realizada nos meses em que o animal está fazendo a migração para cá. Então, por exemplo, eu não posso soltar um animal que é migratório e naquele mês ele estaria em outro continente. Isso por conta das alterações meteorológicas, então atrapalharia todo o retorno desse animal para o seu habitat natural. Terceira pergunta: é necessário acompanhamento pós-reintegração? Sim, é necessário. No entanto, não é sempre que a gente consegue fazer. Pela mão de obra que é necessária, mão de obra especializada, e pelo valor que isso inclui, que geralmente não está dentro do orçamento de um local que faz a soltura desses animais. Nós temos casos em que animais bandeira, como tamanduá, os grandes felinos, tem esse acompanhamento, né? Lobo-guará também,
consegue ter esse acompanhamento, mas não são todos os casos e nem em todas as regiões. Infelizmente, essa é a realidade que a gente tem hoje, mas a esperança é que em certo momento a gente consiga para pelo menos o maior número de animais. Quarta pergunta: o que fazer se encontrar um animal silvestre com necessidade de cuidados? A primeira coisa a se fazer é entrar em contato com os órgãos ambientais da sua cidade ou da sua região, sendo as secretarias municipais de meio ambiente ou a polícia ambiental. São eles que fornecerão todas as informações necessárias do que fazer com esse animal e aonde levar. Além disso, é importante também a gente anotar todo o histórico possível desse animal, onde ele estava, como ele foi encontrado, como é o local onde ele foi encontrado. Tudo isso vai auxiliar no planejamento e nos cuidados que serão realizados no setor de atendimento desses animais. Quinta pergunta: qual a principal dificuldade da reabilitação? Na minha experiência, tem duas coisas que para mim são as mais difíceis. A primeira é a gente encontrar um local adequado para soltura, independente das espécies, mas principalmente para os grandes mamíferos, onde precisam de grandes áreas de deslocamento. E em segundo lugar, ficaria a questão do imprint que se é colocado durante todos os cuidados com o animal, principalmente quando é filhote. Então é difícil a gente tirar aquele imprint de cuidado, né? Então o animal ele tem a lembrança dos cuidados do humano, e isso para mim foi o mais difícil, principalmente em animais que andam em bando, por exemplo, como macacos. Além disso, falando também em animais que andam em bando, essa também é uma dificuldade de você encontrar um bando, de você fazer uma soltura em bando e que esse bando seja adequado e o local onde esse bando vai estar também seja adequado.